presidente Aécio, como de cumprimento toda a mesa diretora, demais colegas, público presente, imprensa, ouvintes da rádio. Meu voto, de primeiro lugar, gostaria aqui de comentar sobre as minhas indicações. Eu fiz aqui uma indicação ao Executivo para que se houvesse possibilidade de disponibilizar um local para o grupo da melhor idade, pois eles estão utilizando o MEC e ali existem escadas e isso dificulta o acesso de muitos idosos. Presidente, você não falava? Eu queria falar, esqueci. Muitas senhorinhas me pediu também, e ficou longe para elas também. Né? Tem pessoas que moram longe e acho que definitivamente a escada. Então eu queria que eu unisse com a senhora para fazer essa indicação. É muito prudente, porque alguns têm dificuldade de acesso ao local. Eu pensei até um outro local público, até depois posso falar com a senhora, porque eu vou fazer, eu fiz a indicação e depois eu comentarei com a senhora, porque o local é público, eu preciso do local para fazer as reuniões. Muito obrigada. Também indiquei o Executivo, não só eu, como todos os demais colegas da Câmara Municipal de Machado, a respeito da questão da fiscalização. Para que haja uma fiscalização mais rígida e que essa fiscalização seja atuante, pois todas as demandas que os novos colegas usam a tribuna, elas necessitam de fiscalização. Para que nós somos fiscais do povo, mas o Executivo precisa disponibilizar uma fiscalização atuante, pois todas as questões apontadas pelos novos colegas parlamentares estavam nas questões fiscais nas ruas. Estive também numa reunião sobre a questão das 95 casas, que na verdade, eu fiquei até. Não são 95, lá tem 94 casas construídas. Então, está faltando lá o projeto social e a construção urgente dessa casa que está faltando, porque os contemplados com as casas já não aguentam mais essa espera, parece que já vai para 3 anos. Posso ressaltar aqui que o Executivo está empenhado em resolver a questão e finalizar o projeto. Quero também parabenizar a Casa da Cultura, agradecer e parabenizar a Casa da Cultura pela organização da exposição de telas do artista plástico José Maria. Foi uma noite emocionante, onde eu pude conferir a criatividade do Zé, como ele carinhosamente conhecido por todos, o Zé. Ele é um autodidata e ele me falou, ela tá vendo essa tela aqui? Eu pintei, acho que não gastei nem 2 horas, tinha até tinta fresca nas telas. Então eu quero parabenizar e fiz um convite também para ele colocar aqui na casa, colocar umas 3 ou 4 telas aqui para o público poder ver o trabalho que ele desenvolve. Também na prefeitura, ou mesmo na Caixa Econômica ou Banco do Brasil, porque é muito interessante. Ele retrata alguns personagens típicos da nossa cidade, ficou muito interessante. Quero aqui também, como já falaram os colegas, parabenizar a Secretaria de Educação e todos os servidores pelo empenho na organização do Arraial da Rede de Ensino. Foi um evento assim, excelente, com a participação da população, das famílias, né, na praça. Foi muito bonito de se ver. Pude ver alguns colegas nesse dia presente. No dia, eu pude ver as apresentações de dança, de quadrilhas e conferir as barraquinhas. Esse evento, o início dele foi em 2007. Eu não posso deixar aqui de falar, eu fico até meio comovida de falar do saudoso professor Cleuto Pereira Gonçalves, que ele foi o mentor desse arraial da rede de ensino. Então, quero deixar aqui registrado que foi uma iniciativa do professor Cleuto e parabenizar a secretaria que deu continuidade. Gostaria aqui de comentar alguns assuntos, os colegas comentaram aqui.
eu acho que, de acordo com o líder do governo, eu tenho certeza que o senhor prefeito está atento no caso das contratações. Eu tenho certeza que ele não preencheu todas as vagas. Quero chegar nesse assunto para falar dos colegas servidores da limpeza que fizeram a reivindicação. Eu tenho certeza que o prefeito tem o respeito pelo dinheiro público e, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, que ele não pôde pagar as horas. Mas eu gostaria aqui de deixar claro, como servidora pública, que o plano de cargos e salários, ele tem que começar de baixo para cima e não de cima para baixo, como eu pude falar hoje lá. O que acontece? Quem tem menos, o aumento teria que ser maior. E quem tem mais, o aumento teria que ser menor. Mas não foi isso que foi feito, todos aqui sabem que teve a categoria deles parece ter 5% de aumento, enquanto outras categorias de servidores tiveram 30%, 40%. Então, eu acredito, peço aos colegas o empenho para que vejam a revisão do plano de cargos e salários. Não é uma categoria. Tem que começar tudo do zero, porque quem tem menos tem que ganhar mais. E quem tem mais tem que ter um aumento menor. Eu pude falar sem demagogia nenhuma, que eu tenho muito respeito pelos servidores comissionados dessa casa, mas o que eu fiz aqui foi dar um aumento efetivo somente para os servidores de carreira. Por que eu fiz isso? Eu pensei assim, não é justo a pessoa que está em 4 meses em cargo de comissão e ter um aumento proporcional aos demais que já estão há anos ali. Então, eu fiz essa diferença aqui na casa. Quero deixar bem claro, isso é sem demagogia, sem vaidade, porque eu acredito que seja uma questão de justiça. Eu coloquei lá o salário dos comissionados, eu reajustei os 6%, mas os 10% de aumento eu só dei para os funcionários de carreira. Então, isso foi um critério dessa presidência. Os demais colegas da mesa me acompanharam nesse quesito também. E isso aí eu acho que a gente tem que rever como um todo. Bom, outro assunto que foi falado aqui, também que eu não posso deixar de comentar, que eu fui procurar saber, é quanto à questão dos médicos do Jardim. Fui procurar saber, porque como foi falado aqui, dia 1º estaria, mas eu não sei se os senhores puderam acompanhar o Fantástico ontem. Isso não é uma justificativa também para a questão de Machado. O que acontece? Existe falta de médicos no Brasil. Só um minutinho, senhor presidente, eu já vou terminar. O que acontece? Ontem eu pude ver no Fantástico, o governo federal anunciou a abertura de 35 mil vagas até agosto de 2014. Porque se não forem preenchidas essas vagas, eles trarão médicos de fora. Então aqui, o Brasil tem menos médicos do que necessário. É 1,8 para cada 1.000 habitantes. Então, você vê, eu fui procurar saber, sabe quanto que é o salário do PSF? R$10.000. É um bom salário. E aí falei com a responsável, a Juliana, ela falou que os médicos retornaram para ela hoje. Está uma questão de documentação. Parece que vai vir uma médica de Extrema e um médico, o nome dele é Davi, não sei de onde, mas é questão de documentação. Então está nessa dificuldade de médicos. E eu espero que se solucione, porque o Jardim é um bairro populoso. Tenho certeza que os secretários executivos estão empenhados nisso, não pode ficar sem médico. Bom, eu já vou ter que concluir. Eu também, nessa questão, você vê, o Brasil foi campeão ontem na Copa das Confederações, plagiando o deputado Renzo aqui. Eu quero também, não quero só o Brasil, eu quero Machado campeão também, em educação, saúde, segurança e transporte. Eu tenho certeza que todos os colegas estão empenhados, todos vão fazer isso com maior afinco. Outro recadinho rápido aqui é que dia 7 estarei com o pé no bairro,
no Santa Luísa, 1 e 2, Vila Formosa e Vila Conquista. E aqui, só para encerrar, senhor presidente, nesse dia todos os cidadãos terão entretenimento, espaço cidadão, entretenimento gratuito, entre outros. Vou estar falando no rádio essa semana sobre o assunto. Eu acho que é só... sim, desculpa, estou esquecendo. Gostaria de dizer que tem irmãos também aqui, já possui irmãos, o balanço orçamentário até o mês de maio. Mas como o nosso recesso é até o dia 15 e teremos, então, mais 2 reuniões, gostaria de dizer para os senhores que, pelo princípio da transparência, já está aqui disponível e que, graças a Deus, nós podemos economizar aqui mais de R$500 mil.